Graça e paz, amados irmãos. Que bom mais uma vez podermos estudar a palavra do Senhor. Que bom mais uma aliança para aprendermos um pouquinho mais sobre ter aliança com Deus. E nós estamos nessa caminhada já há algumas semanas. Louvado seja o nome por isso. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é um Deus de aliança e Ele faz aliança com a gente. Vamos orar para a gente iniciar o nosso estudo hoje. Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor Deus, nós te pedimos que Tu abençoe, ó Pai, esse momento que nós estaremos aqui, ó Pai, aprendendo um pouquinho mais da Tua palavra, aprendendo um pouquinho mais do relacionamento contigo. Que Tu, ó Pai, abençoe cada lar, cada família, cada pessoa que está, ó Pai, participando desse estudo. Que a Tua bênção esteja sobre a nossa vida e que possamos estar com a nossa mente e coração preparados para entender tudo que Tu quer nos ensinar. Que Tu possa tratar cada um de nós. Nós te pedimos isso de uma forma muito especial, porque nós cremos que Tu és um Deus que fala conosco. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Vamos estudar então. Continuando sobre aliança, nós falamos nas duas últimas sobre Abraão, a aliança de Deus com Abraão, e hoje nós vamos falar do neto de Abraão, nós vamos falar de Jacó. Eu quero ler um versículo inicial que está em Levíticos, capítulo 26, versículo 42, que diz assim: Também eu me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaque, e também da minha aliança com Abraão me lembrarei, e da terra me lembrarei. Todas as alianças bíblicas, elas partiram de Deus. Toda aliança veio de Deus, é Deus quem faz aliança, é Deus quem institui aliança. Nós nós somos abraçados pela aliança e nós fazemos a aliança também, ou não. Nós podemos simplesmente desistir da aliança, não aceitar a aliança, né? Esse é um princípio, né? A aliança tem dois lados, tem duas partes, e a aliança vem de Deus, né? É Deus que institui a aliança e nós podemos participar dela ou podemos simplesmente rejeitá-la. Mas a verdade é que ela vem de Deus. E a palavra de Deus nos ensina muito sobre isso. A aliança abraâmica, ela estava sobre toda a família de Abraão e a promessa é que se estenderia sobre todas as famílias da terra. E Abraão, então, ele vai passando isso de geração em geração. E isso vai para o seu filho Isaque e isso vai, consequentemente, para o seu neto Jacó. Aí até hoje se fala dessa linhagem, Abraão, Isaque e Jacó, né? E nós caminhamos por aí. Mas foi verdadeiramente, apesar da aliança ter iniciado com Abraão, Deus fazendo aliança lá com Abraão, essa aliança que ia passando pela linhagem, foi em Jacó que ela realmente tomou uma proporção maior. E aí acontecem algumas coisas. E é muito importante porque Jacó precisa fazer uma aliança com Deus. Deus já tinha feito uma aliança com Abraão e Abraão correspondeu a essa aliança, nós já estudamos aqui, né? E Deus fez uma aliança com Isaque, Isaque correspondeu a essa aliança. E Deus agora vem a Jacó. E Jacó precisa fazer e renovar essa aliança, assumir o pacto, assumir a parte dele nessa aliança. Aqui a primeira lição que é muito importante, né? Tem um texto de Atos, capítulo 16, versículo 31, que diz assim: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. O texto quer dizer, né, que quando o patriarca, quando o chefe da família, né, o valente da casa, ele faz uma aliança com Deus, que essa aliança ela precisa ser estendida a toda a casa, ela vai ser estendida a toda a casa.
né? Porém, é necessário que a casa creia. É necessário que todas as pessoas da casa, que todas as pessoas da família creiam e aceitem a aliança. Isso é fundamental, né? Então, aqui é algo muito precioso, é algo muito importante, porque essa bênção que vai passando, ela precisa ser assimilada pelas gerações futuras e precisa ser aceita e ter cada um fazer o seu compromisso com Deus, porque a salvação é individual. Ninguém vai ser salvo simplesmente porque um antepassado era fiel a Deus, né? A bênção que estava sobre os nossos antepassados, né, elas vão chegar até nós, mas cada um precisa estar fazendo a sua aliança com Deus, né? Essa história de que filho de peixe, peixinho não é bem assim que funciona, né? Filho de salvo não é salvo. Ele só será salvo se ele crer no Senhor Jesus Cristo como o único Senhor da sua vida. E é assim, a aliança precisa ser feita por cada um, ela é individual. Jacó faz parte de um projeto de Deus e Deus tinha um propósito muito especial. E Deus fez aliança com Abraão, Deus fez aliança com Isaac, mas agora, né, Jacó precisa fazer a sua aliança com Deus. Ele precisa ir além. Ele precisa assumir a sua responsabilidade, o seu compromisso. Ele precisa fazer aliança com Deus, independente do que seu avô já tinha feito, independente de que seu pai já tinha feito. Agora ele precisava fazer. E aí vem um texto que começa essa história aí, né? A gente já conhece a história de Jacó. Jacó ele nasceu disputando o espaço com o irmão Esaú. E há um conflito desde o nascimento e depois Esaú vende o direito de ser o primogênito para Jacó, né? Jacó compra isso por um prato de lentilha. Mais tarde, na hora que Isaac está morrendo, Jacó, ele, com a ajuda da sua mãe, ele arma uma situação para ele receber a bênção de Isaac no lugar de Esaú, que teoricamente, tecnicamente era o primogênito, né? E Jacó, de uma forma não muito correta, ele recebe a bênção do pai. E ele então tem uma aversa muito grande com o irmão, há uma briga, ele precisa fugir e ir para longe porque ele enganou seu irmão. E assim vai a história de Jacó. O nome de Jacó, que é enganador, que é trapaceiro, né, que significa isso, já é uma marca na vida dele. E Jacó passa a vida por essa trajetória de fuga, de peso por algo errado do passado, mas chega um momento em que ele precisa seguir em frente. E aqui, em Gênesis capítulo 28, do versículo 10 ao 22, conta uma história muito interessante, muito importante. Diz assim: partiu, pois, Jacó de Berseba e foi para Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu travesseiro e deitou naquele lugar. E sonhou, e eis que uma escada posta na terra, cuja o topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela, e eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Essa terra em que estás deitado darei a ti e a tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte e ao sul. E em ti e a tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar essa terra, porque não te deixarei, até que haja cumprido o que te tenho falado. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia.
e temeu e disse: quão terrível é esse lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta do céu. Então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel, e o nome, porém, daquele lugar, aquela cidade antes, era Luz. E Jacó fez um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer e veste para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente darei o dízimo. Nesse momento da história, Jacó estava fugindo do seu irmão Esaú, justamente por causa dessa desavença, por causa dessa situação que tinha mal resolvida entre eles. E talvez Jacó estivesse pensando que tudo estava acabado ali, que a situação não tinha mais jeito, que era o fim de todas as coisas. E assim, nesse contexto, no meio de uma crise, no meio de um momento tão difícil, Jacó faz também uma aliança com Deus. E aqui precisa estar claro que alguns atos, algumas atitudes aconteceram que vão ser testemunho, que vão ser ferramentas para mostrar a profundidade dessa aliança. Vamos ver aqui detalhadamente. Primeiro, nos versículos 13 ao 15, fala sobre a descendência, sobre toda a descendência. Deus tinha uma promessa sobre toda a descendência. Diz assim: eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, Deus de Isaque, e essa terra em que estás deitado darei a ti a tua descendência será como o pó da terra, estenderei do ocidente ao oriente, do norte ao sul, e em ti serão, e a tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo, e te guardarei por onde queres que andar, e farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido. Deus começa revelando e lembrando para Jacó que já existe uma promessa e que essa promessa cobre toda a descendência. Deus nunca vai esquecer da promessa que ele fez. Deus não esqueceu da promessa que fez a Abraão, confirmou em Isaque, e agora ele está lembrando a Jacó que existe uma promessa sobre a vida dele. Deus não vai esquecer nunca da promessa que fez. Então, a aliança, ela está ali. A Jacó está fazendo essa aliança com Deus, e a primeira coisa que vem é Deus trazendo a memória dele, a promessa que estava sobre a vida dele. Um altar que se ergue, para oferecer um sacrifício. Então Jacó acorda daquele sono e entende que Deus está naquele lugar, e como Jacó se vê na presença de Deus, ao exemplo do que Noé fez quando começa uma nova caminhada, quando ele pisa em terra, ele ergue um altar a Deus. Então Jacó também, ele pega aquela pedra que ele usou de travesseiro e faz ali um altar para poder prestar um sacrifício. E ele derrama ali azeite sobre aquele altar e consagra aquele lugar. Ele diz: olha, esse lugar aqui é o lugar da presença de Deus. E ele faz então uma promessa de fidelidade e gratidão. E essa promessa consiste no versículo 20 e 22. Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão de comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será meu Deus. E ele diz mais: e essa pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus. E tudo quanto me deres, eu darei o dízimo. Ele faz aqui
agora é Jacó fazendo aliança com Deus, Jacó assumindo o compromisso com Deus e dizendo: eu vou e vou voltar, e Deus estando comigo, eu estarei afirmando que Ele agora é meu Deus e eu terei uma caminhada nova com Ele. Muitas vezes nós estamos como Jacó, pensando que não vamos mais conseguir e estamos cansados da caminhada, debruçados sobre pedras, no esgotamento. Mas Deus nos lembra da sua palavra. E lembra que a palavra e a promessa dele ainda está de pé. Deus não desistiu, Deus não se esqueceu. E o que ele prometeu, ele cumpre. Deus te prometeu, Deus te fez promessas, Deus te chamou, então Deus vai cumprir. Deus sempre cumpre as suas promessas. Devemos erguer um altar ao Senhor em nosso coração, sendo adoradores, independente das circunstâncias. Por mais difícil que pareça, por maior que sejam os problemas, nós precisamos continuar na nossa postura de adorador. Ainda que pareça que Deus não está respondendo, ainda que pareça que Deus está ausente, Deus não está. Ele não se esqueceu. E nós precisamos perseverar e continuar com a postura de adoradores. Quero chamar a atenção aqui para os pais e para os filhos. Preste atenção. Vocês, pais, estou falando para os pais, vocês podem decidir o futuro de seus filhos ou deixar eles à sorte. E talvez, pela misericórdia de Deus, eles façam uma aliança com Deus. Mas nós temos uma responsabilidade muito grande. A palavra do Senhor nos fala que nós temos que ensinar os nossos filhos no caminho que devem andar. Disciplina é uma palavra que está implícita na Bíblia o tempo todo. Ensino, aprendizado. Nós, pais, temos a responsabilidade de mostrar o caminho para os nossos filhos. E nós podemos fazer isso, mas muitas vezes os pais são omissos e aí os filhos ficam à sorte. E pela misericórdia de Deus, às vezes encontram o caminho do Senhor. Mas nós temos a responsabilidade de sermos os facilitadores para que eles andem por essas veredas antigas. E filhos, preste atenção, vocês podem quebrar uma linhagem de bênção ou de maldição. Quando você rejeita o ensinamento dos pais, se os seus pais te ensinaram o caminho do Senhor e você rejeita esse ensinamento, você quebra uma linhagem de bênção. Mas, por outro lado, se você não aprendeu com seus pais, se por um acaso os teus pais não tinham nenhum conhecimento ou simplesmente não temiam a Deus, vocês podem quebrar essa linhagem de maldição e começar uma nova história na vida de vocês, fazendo uma aliança com Deus. Querido, você tem sido fiel ao Senhor e você tem uma aliança com Deus? Faça um compromisso pessoal com Deus. Segundo ponto que eu quero falar aqui ainda é sobre uma aliança de vitória. O texto, mais uma parte do texto, versículo 22 ao 32, continuando, lá de Gênesis 32, diz assim: levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o vale de Jaboque. E fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com um homem até que a alva subiu. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a junta da sua coxa e o deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixe-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não te chamarás mais Jacó,
mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Jacó lhe perguntou e disse: Dá-me, peço, a saber o teu nome. E disse: Por que perguntas o meu nome? E o abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: Tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol, quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido que está sobre a juntura da coxa até o dia de hoje, porquanto tocara a juntura da coxa de Jacó o nervo encolhido. Jacó, ele ainda teve um outro encontro com Deus para fortalecer a sua intimidade com o Senhor. Ele teve um encontro lá no sonho, ele viu e ele temeu e ele fez a aliança com Deus, mas ele ainda precisava de algo maior, porque ele ainda estava marcado por uma trajetória de maldição, ele ainda estava marcado por um medo do passado. Faltava ainda ele vencer a sua estrutura, vencer os seus limites, vencer as suas barreiras e recomeçar uma nova vida. Então agora ele está ali no Vale de Jaboque, e ele está ali nesse momento e luta com Deus. E ele vai para uma batalha forte, uma batalha cerrada, com um homem, com um anjo do Senhor, com o próprio Senhor. E ele está ali brigando nessa batalha. E ele disse: Eu não vou te deixar ir enquanto não me abençoare. E ele então é abençoado. Deus pergunta para ele: Qual é o seu nome? Deus pergunta: Qual é a marca na tua vida? Qual é a dor na tua vida? O que está pesando sobre você? E ele diz: Meu nome é Jacó. Ele então revela o peso da vida dele. Ele diz: Eu sou um enganador, eu sou um trapaceiro, eu tenho uma marca na minha vida. E é por isso que eu não consigo ir avante, porque toda vez eu lembro de quem eu sou. Então o Senhor muda o nome dele e diz: Tu não vai mais se chamar Jacó. Agora tu vai se chamar Israel, porque você lutou como príncipe e prevaleceu. Você não desistiu. Isso é fundamental, queridos. Não podemos desistir da nossa caminhada. Deus espera muito pela nossa parte do encontro, da aliança. E Ele espera que nós não desistamos, que nós sejamos perseverantes. E Ele disse: Você não desistiu, por isso agora eu renovo a tua caminhada e você começa uma vida nova. Está apagada a tua trajetória de enganador. Agora você é um príncipe. Esse segundo encontro que Jacó tem com o Senhor foi, na verdade, ali um momento muito especial. E ele tem agora uma mudança de postura, e ele muda de atitude. E aí vem para a terceira parte dessa aliança de Jacó, que é a conversão. Ele sai daquele lugar para encontrar o seu irmão, mas antes ele volta a se encontrar com a sua casa, a sua família, e ele faz um desafio. Ele diz assim, isso não vou ler para ganhar tempo, mas está em Gênesis capítulo 35, de 1 a 15. Ele faz um altar e ele vai para casa e ele fala: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Jacó, ele sai desse encontro agora como Israel e determinado a uma nova caminhada. Então ele quer eliminar tudo que está errado, tudo que não agrada a Deus, tudo que estava amarrando a vida dele, prendendo a ele a uma história do passado. E agora então ele convoca todos da sua casa, empregados, familiares, todos que
Elimine todos os deuses estranhos, todo o resquício de idolatria, toda a marca do seu passado, para começar uma trajetória nova. E todos trazem ali diante dele, e ele começa agora uma nova fase na sua vida. Ele vai em uma história de arrependimento, numa história de mudança de nome, uma história de bênção, uma história de uma nova postura. Ele vai ao encontro do irmão para pedir perdão e começar uma caminhada nova com Deus. Eu estou encerrando já aqui, te dizendo o seguinte: nós, quando fazemos uma aliança com Deus, nós precisamos passar por todo o processo. Não é simplesmente porque alguém, nossos pais ou avós, tiveram uma aliança com Deus que isso me basta. Não, eu preciso ter a minha aliança com Deus. Eu preciso ensinar os meus filhos, mas cada um precisa fazer a sua aliança com Deus. E essa aliança é uma aliança de perseverança. Essa aliança é uma aliança de transformação, de mudança. Nós precisamos deixar para trás as marcas da nossa vida, precisamos mudar o rumo da nossa história. Não podemos ficar presos a situações do passado. Deus tem algo novo, tem uma novidade de vida para mim e para você. E tudo pode começar de novo. Tudo pode começar de novo. Deus é o Deus da aliança. E Ele faz uma aliança comigo e com você. E Ele espera que nós tenhamos a postura de sermos transformados, de avançarmos, de mudar de vida. Que Deus possa nos abençoar e que possamos ter atitudes de renovação, que possamos verdadeiramente estarmos caminhando com Deus, tendo uma postura de transformação, de busca, de perseverança, para vivermos uma aliança verdadeira com Deus. Vamos orar? Pai querido, mais uma vez eu quero pedir a Tua bênção sobre cada um que está aqui, ó Pai amado, participando desse estudo. Que a Tua graça venha sobre todos. Que, ó Pai, a aliança que Tu tens proposto a cada um possa ser correspondida, Senhor, individualmente. Que cada um assuma, Senhor, o seu papel e o seu compromisso diante de Ti. E que seja, ó Pai amado, abençoado por Ti. Toma nas Tuas mãos, derrama mais e mais da Tua graça. É o que nós Te pedimos, ó Pai, que a Tua bênção venha sobre cada um, cada família, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória seja dada a Deus. Quarta-feira que vem temos mais uma parte de aliança, mais um estudo falando de aliança, e nós vamos continuar nessa pegada. Lembrando você que você pode nos ajudar curtindo aí o nosso canal e se inscrever no nosso canal, PR Zenildo Tavares, e você vai estar nos ajudando a melhorar a nossa forma de chegar até você. Também a questão de ofertas e dízimos, né, você pode fazer de forma online. Na descrição do vídeo aí você tem um link que você no YouTube você pode clicar e você então vai ser levado para uma área da Atos 6, onde você pode fazer a sua contribuição através do cartão de crédito ou boleto sem nenhum problema, e você vai estar abençoando esse ministério, né, da Igreja Metodista no Castrioto. Também você, dentro do Atos 6, você já tem ali um link direto, né, se você está assistindo pela Atos 6, que você pode fazer isso, né? Enfim, e nós também estamos tendo o nosso culto presencial na igreja todos os domingos às 18 horas, com todas as normas de segurança, com todos os critérios sendo obedecidos. Com segurança você pode ir e adorar a Deus. Se você puder, se você está saindo de casa e trabalhando e tudo, também você pode ir à igreja, vá com a sua máscara e vá tranquilo, e vamos cultuar juntos ao Senhor. Amém? Que Deus abençoe, um beijo no coração, graça e paz.
somos unidos em Cristo e uns aos outros em uma aliança eterna somos. Na graça de Jesus nós somos no amor de Deus e Pai nós somos comunhão do Espírito em uma aliança eterna.